Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2025 para o primeiro semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a seguinte questão da prova da segunda fase. A questão diz assim: um capacitor de capacitância X, inicialmente descarregado, é capaz de atravessar uma fonte de bancada capaz de estabelecer uma diferença de potencial constante V entre seus terminais. Para essa configuração, a energia armazenada no capacitor após o equilíbrio é dada por U. Em seguida, e já desconectado da fonte de bancada, o capacitor de capacitância X é conectado em paralelo, através de seus terminais, a um segundo capacitor de capacitância Y, inicialmente descarregado. Para essa configuração, a energia armazenada pelo conjunto de capacitores após o equilíbrio é dado por U'. Sendo assim, a expressão que fornece a razão U por U' em termos de x e y é dada por... Então, nessa questão, a gente tem duas situações. Primeiro, o carregamento do capacitor por uma fonte e depois a associação desse capacitor por outro, com outro capacitor em paralelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por início, que seria o carregamento do capacitor, e depois, quando ele é associado em paralelo com outro capacitor. Então, a gente pode escrever assim, olha só. No início, o capacitor carregado por uma fonte, Então, a gente diz que o capacitor ele vai ter a capacitância X e é carregado através de uma fonte de tensão V. A energia armazenada no capacitor após o equilíbrio térmico, a gente vai usar essa fórmula aqui, beleza? Aonde U é a DDP aplicada e C é a capacitância do capacitor. Beleza? Então, o que a gente tem que lembrar aqui? Se ele disse que a capacitância do capacitor é X, então a gente pode escrever aqui, se a capacitância do capacitor é X, a minha energia pode ser dada por U é igual a XV ao quadrado divididos por 2. Beleza? Então, essa aqui é quando o capacitor está sendo carregado. Aí, depois, os capacitores, que são conectados em paralelo, foi a segunda parte. Então, agora o capacitor de capacitância X, ele é desconectado da fonte e, em seguida, ele é conectado em paralelo ao segundo capacitor, que tem a capacitância Y, tá? Que ele está inicialmente descarregado. Quando esses dois capacitores são conectados em paralelo, a carga total se distribui entre eles, mas a tensão nos terminais dos capacitores vai ser a mesma. Então, aqui a gente vai ter que ter o seguinte raciocínio, olha só. A primeira coisa, a gente sabe que no capacitor, vamos botar aqui, capacitor X, tá? Que ele está inicialmente carregado, tá? A gente sabe que a quantidade de carga do capacitor X vai ser X vezes a sua DDP, que é V. Agora, a gente também tem o capacitor Y, ok? O Y, ele está descarregado. Beleza? Se ele está descarregado, a quantidade de carga dele é nula, certo? Aí, a gente tem que lembrar que na associação em paralelo, a quantidade de carga total é a soma das cargas. Então, é a carga de X mais a carga de Y. Então, nessa situação, a carga total
vai ser o quê? XV mais zero. Então, a carga total, tá? Vai ser igual a XV. Beleza? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que após a conexão, a carga total ela vai se distribuir igualmente entre os dois capacitores, certo? Então, a gente pode também dizer que a tensão vai ser a mesma. Então, eu posso dizer que a quantidade de carga, tanto de um capacitor quanto de outro capacitor, vai ser carga vezes DDP. Ou seja, eu posso dizer que o V é igual a carga sobre C, certo? Então, para o capacitor após a associação, a DDP entre eles é o quê? A carga total divididos pela capacitância dos dois, que é a soma. Então, eu vou ter a capacitância de X mais a capacitância de Y. Então, resumindo, eu posso dizer que a nova DDP vai ser o quê? XV, que é a carga total, divididos por X mais Y, que é a capacitância de cada um. Agora, como é que a gente vai calcular a energia, né? Para a gente calcular a energia armazenada, a gente vai usar aquela relação que eu escrevi lá em cima. U é igual a CV ao quadrado divididos por 2. Então, eu sei que U' vai ser igual a quem? Eu vou botar assim, ó, 1/2 que multiplica C, que multiplica V, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó, U' é igual a 1/2 que multiplica. Quem vale C? O C, a gente sabe que vai ser o quê? A soma das capacitâncias, né? Ó, tá aqui. Então, vai ser o quê? X mais Y, porque o capacitor X tem capacitância X e o capacitor Y, capacitância Y. Legal? Vezes a energia ao quadrado, né? Aqui vai ficar assim, ó. Qual é a DDP? XV, X mais Y ao quadrado, ok? Então, a gente vai agora fazer o seguinte. Isso tudo aqui pode ser escrito assim, olha só. 2, né, que multiplica x mais y ao quadrado, porque a parte de baixo vai ao quadrado e a de cima também. Aqui fica x mais y, que multiplica xv ao quadrado. Se eu cortar esse com um desse, eu sei que o meu U' vai ficar xv ao quadrado divididos por 2, que multiplica x mais y. Agora, eu tenho que fazer a relação entre U, que a gente descobriu aqui em cima, que vale xv ao quadrado sobre 2, divididos por esse cara aqui. Beleza? Então, a minha razão vai ficar da seguinte maneira. Ó, U sobre U' vai ser igual. Quanto que vale o U? Tá aqui, ó. XV2 sobre 2. Então, aqui vai ficar assim, ó. XV2 sobre 2 divididos por U'. Aqui eu vou escrever assim, ó. x2v2, porque os dois estão ao quadrado, divididos por 2, x mais y. Fração divididas por fração repete a primeira, né? Repete a primeira, troca o sinal e inverte a segunda, né? Então, x2v2. Aqui eu posso fazer algumas simplificações, ó. Esse cara com esse cara, esse v ao quadrado com esse v ao quadrado. Posso tirar esse x com um x aqui. E o que vai sobrar para mim é a relação U sobre U' vai ser igual a x mais y sobre x. Não é? X mais y sobre x, você vem aqui e vê que não tem
gabarito. Então, eu posso dizer que a questão é sem gabarito. Provavelmente foi anulada. Beleza?